Olá, bom dia, caros devotos e devotas, paz e bem. Hoje, quinta-feira, 11 de agosto, um dia muito importante para a espiritualidade franciscana. Celebramos hoje Santa Clara. Rezamos de modo especial hoje pelas irmãs Clarissas, que têm o seu mosteiro lá na Braslândia, que são também atendidas aqui pelos freis, todas as sextas-feiras de manhã, cedinho, 7 horas, a missa presidida pelos freis aqui do santuário. Rezamos pelas Clarissas do mundo inteiro, que elas, na sua clausura, elas possam dar um testemunho do Evangelho, testemunho do seguimento de Jesus Cristo, testemunho da radicalidade. Elas, nos seus mosteiros, elas têm uma missão importante de rezar pelas pessoas, rezar pelos sacerdotes, rezar pelos casais, pelas famílias, para que sempre as pessoas possam se encontrar consigo mesma e possam se encontrar com o próprio Deus. Hoje o Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o capítulo 19, versículo 1, que nos narra o seguinte: Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. E nós sabemos essa parábola, né? Lá pelas tantas, o empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, eu vou te pagar tudo. E diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. E este suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Veja, meus caros devotos, a matemática do perdão, no seio da comunidade, ela é de número incalculável. Por que isso? Porque Deus perdoa sempre. E nós, eu, você, nós devemos perdoar sempre também. A oração do Pai Nosso é talvez a expressão mais robusta, mais firme do perdão mútuo. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Pode ser que, às vezes, nós cheguemos a pensar que uns merecem menos misericórdia do que os outros. Porém, essa parábola contada para o Evangelho da quinta-feira mostra para a gente exatamente que Deus, Ele é misericordioso, mas é também paciente com a gente. Se Ele tem paciência para as faltas que a gente faz no nosso dia a dia, pelas fraquezas que nós temos, pelas quedas, nós também deveríamos ter essa mesma sensibilidade diante das fraquezas que os outros cometem. Ora, quem frequenta a escola do Mestre Jesus e ainda guarda ódio, guarda mágoas no coração, além de não ter aprendido nada do Mestre,
também ele não percebeu que as atitudes mesquinhas levam a pessoa, levam a comunidade ao fracasso. Eu tenho muita consciência, creio que você também, que perdoar não é um exercício fácil. Por isso que é uma atitude corajosa e, ao mesmo tempo, ela é libertadora. Quando a gente consegue perdoar alguém, não é verdade que a gente fica leve, o nosso coração ele transborda, a nossa mente ela também fica leve, a gente tem aquela sensação do alívio. Por causa disso, da liberdade que o perdão nos proporciona. E por isso é bom pedir todos os dias a graça ao Senhor de eu saber perdoar, de você saber perdoar. E não de boca para fora, de a gente perdoar com qualidade. O Papa Francisco ele tem afirmado que quem não consegue perdoar não é cristão. Uma frase forte, né? Então, meus caros devotos e devotas, nesse dia que celebramos a nossa querida Santa Clara, que está aqui ao meu lado, vamos pedir a ela que ela clareie os nossos pensamentos, as nossas atitudes e, acima de tudo, que ela coloque em nós, ajude a gente, interceda por nós para que tenhamos essa capacidade de saber perdoar. Para sexta-feira, meus caros devotos e devotas, no dia 12 de agosto, nós vamos refletir, vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 19, os versículos de 3 até 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? E Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso que eu vos digo, quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? E Jesus respondeu novamente: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Temos para sexta-feira também um evangelho que nos leva a pensar muito, né? Esse trecho do evangelho, normalmente aquele versículo onde que diz que de modo que eles já não são dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe, hoje faz parte do nosso rito do sacramento do matrimônio, né? Logo após onde que os noivos eles se dão as mãos, fazem o consentimento, e se acolhem como marido e mulher, o padre conclui esse momento dizendo: o que Deus uniu, o homem não separe. Veja que quando a gente fala de amor, não há, primeiro é bom ter presente isso, não há espaço para a rigidez da lei. Os fariseus,
como nos narra o trecho do Evangelho da sexta-feira. Eles queriam oportunidade para ver se Jesus ele seria permissivo ou então restritivo. Porém, o mestre, como ele é sabido, inteligente, ele capta as intencionalidades, conhece as artimanhas do pensamento do grupo, recorda para eles um princípio muito importante, que é o princípio da unidade, o princípio da fraternidade, que é o projeto inicial do Criador. Uma só carne. Uma só carne. O problema, na verdade, que Jesus ele desmascara é a dureza do coração. Um coração duro, um coração rígido, uma mente orgulhosa, destrói o amor. O matrimônio e o celibato são dons. E como tais, eles geram o dinamismo na comunidade. Eu sempre, quando eu assisto o sacramento do matrimônio, eu sempre procuro fazer uma aproximação entre o matrimônio com a ordem. São dois sacramentos que se aproximam muito, são muito idênticos. Primeiro, porque são sacramentos de amor, são sacramentos de doação. E ao mesmo tempo, eu sempre recordo que, assim como está no Evangelho, o sacramento do matrimônio, assim como também o sacramento da ordem, eu tenho plena consciência disso, como sacramento não é para todos. Não é para todos. Isso é muito importante. Novamente, quando a gente tem a nossa mente orgulhosa, quando a gente tem o nosso coração duro, isso destrói o amor. Isso destrói qualquer compromisso que se queira construir nessa perspectiva da unidade. Então, novamente, recordamos isso, que o matrimônio e o celibato são dons e eles geram dinamismo na vida de comunidade. Nunca eles causam ruptura, nunca causam ou deveriam causar divisões. Onde há amor, a gente tem que ter clareza. Quando há um amor profundo, nunca vai ter desistência. Há completude, há inteireza nessa relação. E é dessa forma que Jesus nos quer. O contrário disso, o contrário do amor, é exatamente submissão. É a desintegração dos laços. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Quer trazer presente para nós que fazer, no fundo, uma referência aos vínculos mais profundos e sagrados. A lei, quando ela é rígida, ao contrário, ela age na frieza. E não é isso que nós queremos. E chegamos no sábado, meus caros devotos e devotas, no dia 13 de agosto, onde vamos refletir, vamos rezar, vamos meditar com Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15. Um pequenino trecho. Levaram crianças para Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. E então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Pequenino trecho novamente, mas com uma profundidade enorme. Primeiro, importante dizer que na época de Jesus, o rito, esse que está colocado no Evangelho, o rito da imposição das mãos e da bênção das crianças, era comum, frequentemente usado. Faziam esse rito os pais, mas também os rabinos, aqueles rabinos mais importantes, os rabinos mais famosos da época. E eles faziam isso a quem pedia a bênção. Então é nesse contexto que nós devemos entender este episódio do Evangelho do sábado.
Então, na antiguidade, primeiro que as crianças não eram consideradas significativas na sociedade. E Jesus, ele faz delas privilegiadas no reino de Deus. Admite as crianças com agrado na comunidade cristã. Veja, uma simbologia profunda, uma riqueza profunda nesse pequenino trecho. Quando eu li esse trecho, eu lembrei do nosso Dom Helder Câmara. Certa vez ele disse que ele gostaria de óculos que nos permitissem ver tudo em volta com os olhos inocentes das criancinhas. Por que eu trouxe à memória esse pequeno trecho de Dom Helder? Porque a inocência das crianças, ela é um convite para todos nós experimentarmos a vida com mais autenticidade e simplicidade. A atitude dos discípulos, nesse trechinho do Evangelho, de querer impedir, de repreender as crianças, não deixá-las que se aproximem de Jesus, revela exatamente o quê? Que os discípulos ainda, e como muitos de nós certamente, não entenderam que o seguimento ao Mestre requer partir sempre do pequeno e evitar toda e qualquer mentalidade de grandeza, de vanglória, de poder. Ou então, retomando aquele trecho do Evangelho, onde que os discípulos discutem entre eles quem ficaria à direita, à esquerda, quem seria o mais importante. O reino de Deus, é muito importante isso, ele é de bênção, como Jesus. A imposição das mãos sobre as crianças e a oração é gesto de bênção, de bem-querer, mas é também um sinal, o Evangelho quer também trazer isso como pano de fundo, que é um sinal de que a salvação é comunicada para todos, aqueles que podem se identificar com elas, com as crianças, que são exatamente os pequenos, que são os humildes, os pobres, aqueles que muitas vezes a sociedade vira as costas, os que são insignificantes, invisíveis para a sociedade. Então, impor as mãos é gesto de proteção de Deus. Jesus, ao impor as mãos sobre as crianças, ele quer proteger o indefeso. E nós, eu, você, cada um de nós somos portadores da bênção. A ninguém nós devemos negar a bênção. A comunidade, ela jamais deve ser, como o Papa Francisco denuncia frequentemente, deve ser alfândega que complica ou então que impede as pessoas de terem acesso ao sagrado. Nós muitas vezes nas nossas comunidades nós ficamos negociando quem pode, quem não pode ter acesso ao sagrado. Ora, quando a gente exerce esse formato, nós não estamos sendo sinal de bênção no mundo de hoje. Meus caros devotos e devotas, concluímos com este sábado, dia 13 de agosto, esse itinerário semanal. Como sempre, é nosso desejo que essas mensagens elas cheguem até você, possa tocar a sua mente, possa tocar o seu coração, para que você saia fortalecido cada vez mais na sua fé. Isso aqui, essas mensagens querem ser um instrumento para que brote no seu coração, brote na sua mente o ardor pelo Evangelho, o ardor por Jesus Cristo, o ardor e o desejo de participar da comunidade cristã. Desejo a cada um de vocês, novamente, todas as bênçãos, todas as graças. Que Santa Clara abençoe você, que Santo Antônio proteja você, inspire você a realizar boas ações para fazer a diferença neste mundo. Paz e bem.